tarde, meus amigos. Estamos nos preparando para mais um Evangelho no Lar, online. Vamos aguardar os nossos amigos a chegarem na nossa sala. Olá, Sueli, tudo bem contigo? Oi, Graça, chegou rapidinho? Oi, boa noite, boa tarde, José, tudo bem? Oi, Aline. Boa noite, Oi, boa Catarina. noite, amiga. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá a Graças. imagem aí? Se Tá as ótimo. pessoas... Tá bom? Se as pessoas puderem dizer aí como tá, é melhor, né? Porque às vezes a Ah, gente acha que tá bom e não é, está. parabéns, amiga Aí, querida Graça. Lá, a Sueli está te falando. Parabéns, amiga querida Graça. obrigada, Alcimar entrou. obrigada. Quem mais aqui? Marta, Você boa tá noite. travado. Agora a Sueli Oi? disse que tá ótimo. Tá ótimo, muito bem. Maria de Lourdes, boa tarde, Lourdes. Tudo bem? Boa tarde, amiga. Boa tarde a todos que estão entrando para fazer a oração conosco, não é? Hoje é o Ai, muito item feliz. 18, não é? É o item Isso, 18 do capítulo 4, não é? exatamente. Exatamente. A Então, nossa linha, né? E mais uma aqui. é, A minha que eu bebo durante a nossa prece. Aqui é assim. É exatamente. isso aí. Vamos lá, Bom, né? vou ler a página. Hoje a Michelle não pôde estar com a gente, mas eu vou fazer a leitura e fazer a prece, né? Para a gente dar É, continuidade. Nós estamos falando sobre reencarnação, né? Nós vimos agora até é, a Bíblia junto, a Graça comentou, né? Muito bom, deu-nos os esclarecimentos sobre a encarnação, ressurreição, e agora nós vamos para um item muito interessante, né? Reencarnação dos laços de família. É muito interessante a gente aprender e entender. E esses laços de amores, eles não se rompem nunca, né? é Nós vamos... verdade. Não se rompem nunca. Aqui, eu Ah, não sei, parece que está entrando uma mensagem, eu não consigo ler, a mas eu sei que Jussara, não sei para vocês, mas o vídeo não carrega. Deixa eu ver aqui. O Alcimar diz: parabéns, de te dê tudo de bom, alegria e felicidade. Muitos anos, graças. Fez Deus te aniversário? abençoe. Ah, ninguém conta aniversário, ninguém mais faz aniversário depois de 20 anos, não. Fiz Ô, 20 anos. Jussara, ah, é verdade. Ô, Jussara, veja porque tanto eu, a Graça, a Sueli, né, que é outra ouvinte nossa amiga, diz que está bem. Dá uma olhadinha, das vezes é a sua internet, ou as nossas Mas internet eu também, né? tenho que sair e entrar de novo. Pode É, ser. olha lá, a Às vezes Sueli, que é acontece nossa isso. ouvinte também, nossa amiga, disse que para ela está bem. Então dá uma olhadinha, Jussara, às vezes se você sair e entrar de novo, né? Graça. É. Então já o sino bateu, 6 horas. Vamos fazer então a leitura da gente iniciar. O livro Vida Feliz, de Divaldo, a mensagem é a seguinte: usa da medida de tolerância para com o teu próximo, conforme a esperas receber de alguém em momento próprio. Ninguém existe na terra de hoje que marche sem equívocos, sem temor, sem tormentos, gerando aflições quando desejava acertar e produzindo sofrimento quando intentava apaziguar, necessitando compreensão e, como efeito, tolerância. Assim, semeia hoje a tolerância de forma a colhê-la amanhã. Muito interessante essa página, porque nos diz o seguinte: muitas vezes a gente tentando acertar,
achando que está fazendo o correto para alguém, e não é para essa pessoa o que estávamos fazendo, que para nós é certo, para ele talvez se equivoca, ou nós nos equivocamos. Então, a mesma maneira que nós queremos que ele tenha paciência e tolerância conosco, nós também devemos agir com o nosso próximo, com paciência e tolerância. Porque assim como às vezes eu não o entendo, ele também não vem a me entender. Então, o entendimento, o discernimento que temos que usar é sempre entender que cada um tem um degrau diferente. E sempre se colocar, né, Graça, no lugar do outro. Será que ele está tendo o mesmo entendimento e a mesma visão que eu, ou vice-versa? Existe, né, aí uma historinha que fala sobre o ponto de vista. Se a gente colocar o número 6, dependendo do ângulo, para mim é 6, para o outro é 9. E eu vou defender o meu lado. Os dois estão certos dependendo do lugar em que eles enxergam. Então, essa página, ela vem assim com um propósito muito bacana nos momentos de hoje, né? Deixa eu ver aqui, o Wellington também fala, parabéns, Graça, felicidade, Graça! Muito obrigada, gente. Você Eu está estou fazendo fazendo aniversário o ano todo. muito obrigada a todos aí que estão me desejando parabéns. O que eu peço é orações, para que eu possa ter discernimento, saber realmente tolerar, né? Eu preciso exercitar mais a tolerância, entendeu? Então, depois que a gente faz 20 anos, a gente conta tempo, né? Então, eu fiz 20 anos ano passado, passei a contar tempo, não é? Mas eu agradeço muito de coração a todos os que estão me desejando parabéns, felicidades e principalmente saúde e paz. Que eu acho que é o que mais a gente precisa no mundo atual é saúde e paz. Quando a gente tem essas duas coisas, a gente tem, mas a gente tem todos os presentes que Deus pode nos enviar, né? A saúde do corpo e a paz para o espírito. Que a gente possa ter discernimento, ter bastante vontade de ser melhor, de ser alguém que possa fazer o bem a outro, né? O que a gente puder fazer pelo outro, seja com uma palavra, seja com um gesto, seja com um alimento, seja com uma roupa, enfim, fazer a alguém aquilo que ela está necessitando. É verdade. Muitas vezes a pessoa está necessitando de uma palavra e de mais nada. Então, que tenhamos paz, não é? Muito obrigada a todos. Então, Jussara também te desejou parabéns, tudo de bom. Jussara, como é que tá agora? O vídeo aí tá ótimo. Deixa eu ver aqui que o Wellington falou, vocês são maravilhosas, mulheres guerreiras, que nos ajudam a seguir o caminho da doutrina abençoada. Obrigada, Wellington. A gente também segue no caminho, muitas vezes árduo, e Jesus é o nosso farol, né? De todos nós, que nos ajuda também a trilhar. Todos também são maravilhosos. Todos estamos juntos no mesmo barco, né? Bebel Castilho entrou, Eliane entrou. Boa tarde, GR Alves entrou. Que bom! Nossa, estamos com bastante amigos. Graças Vamos a Deus. orar. É uma grande corrente de oração que a gente faz nessa hora. Por nós, pelos vizinhos, amigos, desafetos, por esse planeta que está precisando muito de vibrações positivas para que haja paz entre nós. Vamos engrossar o caldo. Então, vamos fechar os nossos olhos do corpo, abrir os nossos olhos da alma para esse momento, respirarmos profundamente esse ar fino, sentir o aconchego de Mãe Maria nos abraçar, para aquietar a nossa mente e nossa alma, e sentir a presença desses amigos espirituais em nosso lar, para que façam uma varredura em cada cantinho, levando todos os miasmas, todos os pensamentos negativos, tirando de dentro de nós tudo que nos aflige, tudo que nos atormenta, tudo que nos entristece, e nos ajudando, Senhor, a prestarmos o máximo atenção no estudo de hoje, a praticar o amor de Cristo, o seu Evangelho. Que o Senhor, que Jesus e a espiritualidade esteja conosco nesse momento,
para mais esse Evangelho no lar, nos abençoando, nos tranquilizando. Fique conosco, Mãe Maria, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, Então, vamos lá? né, vamos respirar profundamente para curtir esse momento. Esse momento é só nosso. É um momento onde, como diz a graça, unir os nossos corações para irradiar amor para vários locais. E o que nós estamos estudando hoje? Nós estamos vendo, assim, há quase um mês, sobre a reencarnação, sobre a ressurreição, o que diz o Evangelho. A Graça falou sobre a cultura, sobre a Bíblia, que é importante a gente saber para a gente se colocar e entender como que pensavam as pessoas antigamente, né? Então, assim, a importância da reencarnação, que agora nós vamos falar sobre o item, deixa eu abrir aqui, no item 18, que é a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a única vida, a unicidade da existência, os rompe. Então, a importância de nós sabermos o antes, o que está contido na Bíblia, e entender agora que a espiritualidade vem nos trazendo, para que possamos entender que só através da reencarnação, a misericórdia, a justiça divina, para entender de onde a gente veio, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. É a reencarnação e esse entendimento aprofundado que a doutrina nos traz é que vai fazer com que nós entendamos a nossa existência. Então, nós vamos iniciar hoje, sem mais demoras, né? Que nós já batemos muito sobre a Bíblia e a reencarnação, o item 18. Deixa eu dar uma lida. Eu acho assim, Graça, esse item 18 ele é bem comprido. Aí na hora que você quiser que eu dê uma parada, vamos destrinchar ele bem, que é muito, muito, muito interessante. Então vamos lá. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. Quer comentar aí, Graça? Então, aqui quando coloca os laços de família não sofrem destruição com a reencarnação, há pessoas que acham assim, mas eu vou reencarnar em outra família? Eu não quero, né? Eu quero encarnar na minha família. Ou então a pessoa diz assim, nessa família eu não quero nunca mais voltar. Né? Não é? É preferível não reencarnar, não acreditar nisso, porque ou uns têm uma afeição tão grande que não suportam dividir esta família com outros e nem aqueles que não querem mudar para outra situação. Então, é de acordo com as nossas inclinações, né? Quando nós desencarnamos, os nossos laços são fortalecidos e cada vez mais apertados. A gente vai, daqui a pouquinho, colocar algumas cartas que o Chico Xavier escreve, e até tem um filme, né, as cartas, as mães de Chico, né, Xavier, onde você vê que aquelas pessoas reencontraram como grandes auxiliadores no seu processo evolutivo de amigos, de familiares, meu avô, minha avó, meu tio, mas também de amigos. E é importante, né, a gente se lembrar quando o André Luiz pergunta à mãe dele, onde está meu pai? Aí ela diz, meu filho, seu pai está no umbral com as duas amantes dele, com as duas mulheres que foram amantes dele. Né? E ele disse assim, mas a senhora não fica chateada, não está com ciúme? Ela falou, meu filho, eu estou me preparando para reencarnar com o seu pai e recebê-las como filhas. Olha só, laço de família vai ser ampliado, porque ali vai ser trabalhado o perdão, a tolerância, a fraternidade. Quer dizer, ela, como já estava muito mais adiantada espiritualmente que o próprio filho, né? Ela entende que ela precisa resgatar
aquele homem que feriu tanto ela, mas que não deixava de ser o pai dos filhos. É verdade. Que aquelas mulheres que tinham cometido, né, com ele o adultério, que tinham, elas precisavam ser recebidas e recomeçarem. E a melhor forma de recomeçar seria junto de alguém que compreendia e perdoava, tolerava o erro daquelas 3 pessoas, né? De terem traído a confiança dela, de terem magoado. Porém, ela já estava num momento em que ela compreendia a importância da reencarnação para estreitar um laço familiar que pudesse não tirar, não mais ser um nó. Porque a vida, naquela vida ali tinha sido um nó. Né? Então, ela estava o quê? Com o processo reencarnatório, desatando esse nó e criando um laço bonito, afetivo entre eles. Está lá na obra do André Luiz. Né? E a gente sabe que a mãe dele foi traída, o marido tinha outras mulheres, e essas 2 estavam com ele nas regiões umbralinas. Então, cabia a ela perdoar e carregar eles. Então, olha só como o laço abriu, o laço afetivo. Né? E o Chico nos traz outras informações maravilhosas desse tipo de coisa. Mas vamos lá. Vários romances, né? Temos. Sim. Várias histórias bonitas nesse mesmo teor. Quando há um amadurecimento nosso, porque não é fácil, sabemos que não é fácil, mas quando há um amadurecimento, um entendimento melhor, a gente vê que a nossa família ela é universal, não é aquele apego, né, de uma só ou 2 pessoas. Mas aí a gente tem que caminhar. Vamos dar. Tem que caminhar. Olha só, deixa eu falar que como é um assunto muito interessante, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, escrevam, que está aí a Graça, que ela pode esclarecer, a gente pode discutir, a gente pode discutir. Eu acho muito importante, porque, assim, pode haver dúvidas ou algum esclarecimento. Não vamos deixar passar as oportunidades. Estamos aqui para ir aos poucos, mas sanar as dúvidas, né, Graça? Sim, claro. É um assunto muito interessante. Então, vamos lá. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Que a Graça comentou, né? Olha, a semelhança das inclinações. Não é? Então, nós temos também situações em que as pessoas se unem pelo desamor, pela vontade de machucar o outro. Então, qual é a minha inclinação? Como é que eu estou encarando uma situação que está me ferindo? Será que eu preciso trabalhar a minha intimidade no sentido de que essa pessoa vai ter que fazer parte da minha história? No momento da reencarnatória, ela vai ter. Porque se a gente não acreditar em reencarnação, e a Catarina matar um filho meu, eu vou sempre ter um ódio tão terrível contra ela que nós não vamos nunca sair desse embate. Então, nesse momento, é importante que a gente entenda que, com o processo reencarnatório, e quando nós vamos trabalhando aquele ódio, aquela inclinação já nesse momento, não é? A gente começa a ter inclinações de unir e não desunir os laços universais. Nós estamos numa grande família universal e a gente está custando a entender que aquilo que acontece lá do outro lado do globo vai nos afetar. Sim. Né? A gente fala assim, teve um tsunami lá no Japão. Para mim, tanto faz, é para lá. Não. Vai um momento atingir a gente de uma forma ou de outra, com uma doença. O próprio Covid. Quantas histórias se tem que começou em outro lado aí e que chegou até nós. Nós estamos num planeta
totalmente globalizado. Mas quando a gente fala isso, as pessoas pensam só a nível de globalização material, né? Material. Isso aqui vem da China, meu coisa veio dos Estados Unidos, o outro veio... A gente pensa sempre em algo material. A gente não entende que nós estamos dentro de uma bolha de fluidos, de energia, que tanto afeta a nós encarnados, como aos desencarnados. Porque nós estamos aqui. Ninguém saiu desse planeta, a não ser Alcione, que é uma das grandes heroínas lá do livro Renúncia, e outras mais, que a gente sabe que já estavam em órbitas adiantados, mas tinham grandes amores que tinham ficado nesse orbe que ainda é de prova e expiação. E aí se sujeitam a vir. E aí, quando se sujeita a vir, vem para sofrer. Porque quem é a mãe que não sofre quando um filho cai nas drogas? Um pai. Então, nós estamos nessa bolha. Nós precisamos... é o filho do vizinho? Coitadinho, tadinha. E a gente não vibra. Não, peraí. É um irmão meu. É alguém que faz parte da minha família nesse orbe, nessa família universal. Então, eu tenho que orar por aquela criatura, eu tenho que chegar perto dessa mãe e, se ela me der a oportunidade, confortar esse coração. Aquela que está com um filho na prisão, né? E que muitas vezes eu ouço falar assim, fulano morreu, é menos um. É menos um para perturbar, é menos um. Está preso. E tem que ficar por lá. Tudo bem, a sociedade tem que agir e, às vezes, tirar realmente aquela pessoa do convívio para que não haja mais que ele não se sinta mais prejudicado, e nem a população, a sociedade que ele está inserido. Mas nós não precisamos ficar desejando que ele permaneça e morra numa masmorra. Nós já avançamos. Então, esses laços familiares, quando nós dizemos laço, não se resume a pai, mãe e filho. É muito mais profundo aquilo que os espíritos trazem para nós nesse capítulo, nesse item. Por isso a Catarina disse, é um item grande, vamos devagar, para a gente poder dissecar determinadas situações que as pessoas insistem em vibrar para o mal daquela pessoa. Verdade, verdade. Ontem, né, o palestrante da noite de ontem, ele falou muito bem que é isso que nós estamos comentando. A prece pelo irmão, que muitas vezes ele pensa diferente. A página também foi falando sobre tolerância. Nós temos que entender o outro, se colocar no lugar do outro. A gente sabe que é difícil, mas cada um tem um degrau, cada um tem um entendimento. E, assim, se a gente não se atentar, de perdoar, de orar, porque a gente pode fazer uma coisa, a gente sempre pode fazer. Não tenho dinheiro, não tenho... Mas uma oração. Não tenho nem tempo de conversar com a pessoa, mas eu chegando em casa na minha noite, vamos orar. Isso a gente pode fazer a qualquer momento. Não podemos esquecer, nesse momento, nesse que a Graça comentou, sobre o perdão. Se eu não perdoar meu irmão, no caso aí do filho dela, se a gente não se perdoar, a gente vai viver eternamente uma brigando com a outra. E a gente vai ficar mais ainda agarrado um no outro, se não houver o perdão. E também não podemos esquecer que pensamento é energia e matéria. Então, o que a Graça comentou, se o que a pessoa pensa ou faz, ou eu penso, eu faço, vai influenciar em outro. Né? A mesma coisa do Covid. Qualquer pensamento, essas guerras que está acontecendo, está mexendo, está eliminando vírus mentais de ódio, que ataca a gente no momento de fragilidade, né, Graça? Com certeza. Vamos continuar, então. Ditosos por se encontrarem juntos, esses são os que se amam, né? Esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, quando estão felizes, né? Aqueles que se amam, quando se
desencarnam tranquilamente, vão se encontrar. A gente vê nas cartas do Chico, às mães, aos pais, sempre, querida mãe, eu fui recebido pelo vovô fulano de tal. Então, são espíritos ditosos. Claro que se eu desencarnar e um neto meu desencarnar, eu vou fazer tudo para abraçá-lo, para estar com ele. Claro. Mas haverá um momento em que eu vou ter que refletir sobre aquele que eu acredito que tenha me feito mal. Como a mãe do André Luiz fala, não, eu preciso receber as duas como filhas, porque eu preciso dar a elas a educação necessária, os valores morais necessários, que talvez em outras famílias elas não vão aprender, porque ali sempre terá um fio de ligação que foi muito mais pela dor e pelo sofrimento, precisa ser desligado e se formar, então, um laço de amor. E o que mais é melhor do que a própria maternidade? Seja ela biológica ou adotiva, enfim, é preciso que aquelas pessoas se aproximem de uma maneira ou outra. Por isso é que muitas vezes, em família, Catarina, e você sabe disso, tem aquele que você arranha. Arranha. Entendeu? Você sabe que ali tem alguma coisa que está entravado. Porém, é interessante, sim, é muito engraçado. Eu estava falando isso com uma amiga essa semana. Não põe dedo num filho da gente, nem neto. Você pode brigar, falar, você pode falar do seu filho, da sua filha, e dizer, eu não estou falando com A, com B, porque é meu filho, mas é isso mesmo, ele não vale nada. Mas se alguém lá fora tiver a ousadia de concordar com você, já vai ter um olhar assim, mas por quê? Eu sou mãe, eu posso falar. Não põe comida na mesa do meu filho, não paga. Aí, olha só como que o sangue começa a falar mais alto. E o sangue, quando eu digo, não é só aquele filho que você gera, mas o adotivo também, ele é filho do coração. As pessoas precisam entender isso. Aí a gente arranha um com o outro, mas lá fora você não quer que ninguém ataque. Isso é muito importante. É esse laço aí que é através da reencarnação familiar que vai distorcendo tantas dores e tantos sofrimentos que o mal causa a todos nós. É verdade, verdade. É dentro do nosso lar que é o cadinho que nos purifica. Sim, e como? Então vamos lá, andar mais um pouquinho. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. A erraticidade é o plano espiritual, tá? A espiritualidade fala de erraticidade. Não é que está no erro, não. Mas, não. É no espaço mental, temporário. Eles colocaram o nome erraticidade, tá? Que continua, Graça. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento, que é o que a Graça acabou de falar, né? Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Olha que bonito. Os que se conservam livres, velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tenha perturbado o egoísmo nem as sombras das paixões. Porque a matéria, realmente, ela é necessária, porque
é através dela que a gente depura muitas das nossas imperfeições, mas ela é pesada. A nossa visão ela fica muito restrita. Quando você sai dessa matéria densa, você tem uma visão mais dilatada, né? Essa visão que eu quero dizer não é a visão da carne, é a visão do espírito, do adiantamento que aquele espírito, daquele grau de adiantamento que aquele espírito tem. Então, quando você vê as histórias narradas do Chico, o quanto ele tinha assim, de contato com a espiritualidade, que tinha hora que ele já não sabia com quem que ele estava conversando, se era um espírito ou era um espírito fora da matéria ou um espírito da matéria. Porque ele já estava com o seu perispírito totalmente livre, né? E o Divaldo narrou que quando ele teve uma conversa com Dona Ivone Pereira, que ele foi conhecê-la, Dona Ivone passou a lançar os livros dela, ela já estava com uma idade mais avançada. Ela guardou aquelas recordações da mediunidade dela, das reencarnações passadas, escrita por longo tempo, escrevia até em papel de pão, porque ela era uma pessoa muito pobre. Quando foram lançados os livros dela, o Divaldo se interessou em conversar com aquela médium que tinha uma facilidade muito grande de desprendimento do espírito por alguns minutos e vagar, né? Pela espiritualidade, ir a outras casas, assim como o Peixotinho, que se materializava em vários locais, né? Então, ele quando chegou, cumprimentou-a, ela estava numa cadeira de balanço. E ele sentou assim, ela olhou para ele e fez assim, e fechou os olhos. Por 3 minutos. E ele ficou quieto. Quando ela voltou a conversar com ele, ela descreveu exatamente o local onde ele tinha o escritório que ele fazia a psicografia. Ela descreveu como que era a máquina, como que era o que tinha de foto, de retrato, disso, de reportagem, exatamente como estava. E ela não conhecia ele. Ela nunca tinha ido lá na Mansão do Caminho. Assim como o Chico, né? Divaldo escreveu uma carta, excelentíssimo senhor, Francisco Cândido Xavier, e aí, quando ele recebeu a carta de volta, que ele gostaria muito de visitar o Chico, né, que ele estava se preparando para ir visitá-lo pessoalmente, e aí, passados os dias, ele recebeu a carta de volta do Chico. O Chico dizendo que esteve com ele. Porque ele tinha, no lado da cama dele, parece-me que um objeto que o Chico descreveu exatamente como era o objeto que tinha ao lado da cama dele. Então, o Chico esteve com ele. Então, fala, meu filho, eu já estive, meu querido Divaldo. Olha a humildade do Chico. Né? O Divaldo disse, eu coloquei, excelentíssimo senhor, ele, meu querido Divaldo. Quer dizer, olha o espírito como ele tem, a nuance, quando a matéria já não pesa tanto, quanto que ele tem uma nuance de fraternidade, né? Mesmo não conhecendo. Então, determinadas tragédias que a gente vê na humanidade, vê na sociedade, e que a gente fica fotografando, às vezes eu fico assim pensando como que alguém pode ir filmando e mandar aquilo e colocar numa rede social. E aquilo chegar até a gente, entendeu? De uma forma que você abre, você se depara com aquilo, aí você imediatamente você tira. Porque qual a necessidade disso? O que vai te trazer de benefício mostrar sangue, cabeça para lá?
não há necessidade disso. Você dá a notícia, mas ninguém precisa absorver aquela cena de dor, de sofrimento, porque você não sabe onde vai parar aquilo. Pode parar numa cabeça de alguém enlouquecido, que esteja fora da órbita normal e que saia estimulado a fazer a mesma coisa. Por isso, essa importância da gente não ficar tão preso à matéria, né? E tentar estimular cada vez mais essa afeição recíproca entre um siso e outro. Quando a gente fala da reencarnação, a gente fala da oportunidade que todos nós temos de nos melhorarmos e não ficarmos empacados aqui, ainda sofrendo essa influência do ódio, da intolerância, da vontade de fazer mal, do egoísmo e da vaidade, que é o que ainda nos pôs. Então, lá na espiritualidade, que a gente possa se encontrar com aquele irmãozinho a quem nós nos prejudicamos, e era tio, irmão, sobrinho, primo, não sei o quê, ou vizinho, e que a gente possa nos ajustarmos com essas criaturas. Que é isso que Jesus quer, né? É depurar as nossas paixões e não perturbar o outro com o nosso egoísmo, né? Com o nosso ciúme, com a nossa vontade de que ele esteja pior. Bota lá no umbral e deixa para lá. Não, vamos começar a pedir a Deus que olhe por todos. Nós somos uma grande família. Nós somos a família universal. Então, Pai Nosso. Então, quando Jesus fala Pai Nosso, ele engloba todos nós, a família de Deus. Então, nós temos essa oportunidade maravilhosa de sermos criados à semelhança de Deus. Mas que nós possamos, como filhos dele, né, sabermos que a essência de Deus é ser bom e justo. Então, já que nós não temos ainda a condição de sermos bons, que sejamos pelo menos um pouco mais justos para com o próximo, desejando a todos o nosso melhor. Acho que nós devemos parar aqui. Vamos lá. Hoje você vai fazer a prece? Posso. Vamos lá. Então, se vocês quiserem colocar né? uma musiquinha, vocês mesmos, né? Porque nós não podemos. Porque depois nós estávamos colocando a musiquinha e depois o vídeo fica pelo YouTube e a música estava atrapalhando, né? Segundo o nosso querido Celso, que faz a edição do vídeo, não é? Então, passem para frente, para aquela pessoa que às vezes está desesperado, que perdeu um filho. Olha, se possível, que assista um filme muito bonito, que são As Mães de Chico, né? As Mães de Chico Xavier, que é lindo, muito bonito, com aquelas cartas maravilhosas. Com o tempo, eu vou tentar trazer um pouquinho de algumas cartas que o Chico psicografou, consolando essas mães, né? Mas As Mães de Chico Xavier é muito bonito o filme. Assistam, procurem assistir, porque mostra o quanto é importante essa ligação na espiritualidade, com o bem, com o amor, com a fraternidade. E o mais importante, nunca estaremos relegados ao abandono. Nós sempre teremos alguém que vai nos abraçar e dizer assim: vem cá, meu filho, vem cá. Você pode ter errado, mas você está junto comigo, meu coração. Vamos em frente um pouquinho? E assim a gente vai, né? Caminhando um pouquinho mais. Eu tenho certeza que assim que eu chegar lá, eu vou ter um pouquinho de dificuldade, mas papai, mamãe, eu tenho tias, eu tenho amigos queridos, tenho certeza que vão estar esperando. A Aline falou que já assistiu 4 vezes. E é maravilhoso, né? Não é maravilhoso?
Então vamos Então, à nossa oração, né? vamos sim. Vamos agradecer a Deus, né? Se posicionem da melhor forma possível, que se sintam mais confortáveis, mais tranquilos, e possam refletir o quanto esse momento nos traz a conexão com a misericórdia divina, com estes familiares queridos, com amigos fraternos, com os nossos anjos protetores, o mentor espiritual a quem Jesus designou para nos acompanhar, para acompanhar os nossos filhos, os nossos familiares. Vamos nos imaginarmos nessa bolha de amor, de fraternidade, de luz, de harmonia, de paz, que nossos corações se encham desse amor profundo de Jesus por nós, que possamos vislumbrar a presença de Maria Santíssima, para que ela possa apacentar nossos pensamentos, apacentar as nossas dificuldades de entendimento, mostrando saídas para as nossas preocupações, que possamos sentir a irradiação fraterna desses laboratórios divinos, recaindo sobre cada um dos nossos chakras, iluminando cada célula do nosso corpo, a ponto de nos tornarmos uma imensa bolha de luz, transmutando para cada célula a saúde do corpo e a paz espiritual. Que dos laboratórios divinos, os médicos espirituais possam trazer os fluidos e colocar nas nossas águas, para que elas se tornem um medicamento profícuo que nos faça, Senhor, como um remédio para o corpo, mas um refrigério para nossos espíritos, para as nossas almas. Que a nossa semana, Senhor, seja de pacificação, de olhar fraterno aos nossos irmãos, de trabalho no bem, que possamos, Jesus, agradecer por mais esse dia de vida, agradecer pelos amigos que conquistamos no caminho e rogar por aqueles que em algum momento se tornaram desafetos, que nos viram como seus inimigos. Senhor, compadeça de todos eles e de todos nós. Somos ovelhas e necessitamos do afago das suas mãos sobre nós. Unge-nos, Senhor, a mente com o óleo do conhecimento espiritual que liberta. Liberta-nos, Senhor, dos maus pensamentos, das más influências, dos maus direcionamentos das nossas palavras. Que possamos, Jesus, entender o próximo e sermos compreendidos por eles. Que a nossa comunicação com aqueles que estão à nossa volta, Senhor, possa ser de fraternidade, de amor, justiça e bondade. E que, ao buscarmos os nossos leitos, vencendo mais um dia, e conciliarmos o nosso sono, e possamos, em espírito, planear essas instâncias de refazimento para ali, aconselhados pelos nossos mentores, aurindo as energias positivas que necessitamos, que neutralizem todas as negativas, para que amanhã, ao retornarmos ao corpo físico, estejamos fortalecidos no desejo
de fazermos o bem e de sermos melhores do que não podemos ser até o dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada por todos que aqui estão conosco, nessa grande onda de amor pelo próximo. Muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida, pela paz ora sentida. Muito obrigada, Senhor, porque nos deste a vida, porque nos deste a família, porque nos deste a oportunidade de compreendermos que a reencarnação não é castigo, mas é solução para a reformulação dos nossos ideais. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz a Fiquem todos. com Deus. Paz a todos. Aqueles que não puderam assistir todo o trabalho, vai ficar no YouTube. Daqui a pouco estará disponível, né? Então, uma semana de paz a todos vocês. Muita luz, muita saúde e muita paz. Até domingo que vem. Fica com Deus. Até domingo que vem. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.